Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de quinta-feira, dia 1º de junho de 2023, para fornecer um terceiro fluxo em atualizações, notícias, opiniões mais recentes que posso unir essas maiores informações do RVGCR. Meus amigos, eu agradeço muito a presença, a visita de todos. A cada dia posso observar esse canal crescer mais, com novas inscrições, novas pessoas interessadas nesse tipo de assunto, novas pessoas querendo conhecer um pouco desses assuntos que eu venho trazendo na intermediação de várias informações que posto aqui no meu canal. Eu não direciono um tipo de assunto somente a operações financeiras ou somente a isso. Eu abordo sobre muitas coisas hoje em dia, inclusive esse cenário deliberativo que está acontecendo em todo o mundo, no aspecto de controle, no aspecto de soberania, no aspecto dos sistemas que envolvem essas categorias de resolução. Eu agradeço muito a essas pessoas que aqui me acompanham desde o início, muito mesmo a todos os novos que me conhecem diariamente. E vem o conteúdo, resolvem se inscrever, deixa o like, deixa o comentário. Isso é muito importante, amigos. Se gostarem da minha posição, dessas informações que eu reúno, em todo esse mar de informações encontramos muitas coisas que ligeiramente são proveitosas e algumas outras não. Na minha humilde concepção, tudo que é informação deve ser vista, né? Mas deve ser filtrada por nós mesmos. Né? Bom, meus amigos, eu sigo confiante, esperançoso. É um início de junho maravilhoso. Tenho boas expectativas para esses próximos dias. Na verdade, estou unindo informações que estão falando muito sobre essa nossa primeira semana de junho, que vai pegar praticamente as 2 primeiras semanas, né, meus amigos? E eu acredito que nós, caminhando para esse objetivo, ainda conseguimos informações positivas, boas, né? E quem gosta do conteúdo, se quiser se unir a essa família que conversamos aqui, é um prazer, uma honra a visita. Meus amigos, eu gostaria de dividir algumas coisas com vocês nesse momento. Como mencionei anteriormente, ainda podem haver várias histórias sobre o crash do mercado de ações dos Estados Unidos da América. Apenas exclui dólares americanos. Neste sentido, está constantemente planejado e promovido como um elemento a ser implementado, como era antes da mudança da linha mundial. Neste momento, a taxa global de uso do dólar americano já caiu para 50% cerca ou menos. O plano de eliminação do dólar americano definitivamente está valendo a pena. Em meados de junho, a Operação Sandman, onde países de todo o mundo desistem ou liberam títulos americanos de uma só vez, está no horizonte. Se o plano for executado, haverá a depreciação do dólar americano, e é essencial. E o dólar americano, a nota fiduciária, chegará ao fim. Amigos, esse termo, né? E o dólar americano, a nota fiduciária, chegará ao fim. É lógico, né, que o novo tesouro dos Estados Unidos da América já tem uma nova casa, já foi até declarado, né, nessas leituras que eu abordo aqui no canal, já foi e vem sendo mencionadas, né? E, amigos, eu gostaria de dizer que o dólar fiduciário, eles têm uma alternativa já para o dólar dos Estados Unidos, é o United States Note, em sua forma digital, o United States Token Note, USTN. Será um novo dólar do Tesouro dos Estados Unidos, e quando essa moeda fiduciária vir a deixar de existir,
é a moeda que vai estabilizar de novo essa grande nação. Eu acredito nisso, é a fonte principal de informação desses provedores. Quem souber algo a compartilhar referente a isso, né, puder defender essa hipótese de acontecimento, que já é mais uma hipótese muito certa de acontecimento para essa nação dos Estados Unidos da América, comenta aí no canal, meus amigos. É sempre bom, eu sempre estou lendo esses comentários, né, e eu gosto muito das pessoas que envolvem com esses conteúdos. Continuo mantendo a fé nessa positividade, nesse evento que está cada vez mais próximo de se desenrolar para esse evento, né, do Global Currency Reset, do que para os mandatos da nova ordem mundial. Seguindo aqui, meus amigos, nesse momento, o fator importante a se prestar atenção é a possibilidade ou não do lado das elites forçarem o uso de uma moeda digital do Banco Central fiduciária. No caso de tal movimento, o foco será se as pessoas ao redor do mundo podem rejeitar firmemente, expressar sua atitude, a moeda digital do Banco Central como outro fluxo. Se a moeda digital do Banco Central, da especificação das elites, não for aplicada, não será feita. Haverá uma implementação em larga escala do Global Currency Reset e reavaliação, e a operação do novo dólar está quase para começar. Segundo essa reavaliação de moeda global, desta vez temos todas as chances de que o QFS esteja oficialmente em todo o mundo. Teoricamente, nos próximos 6 ou 7 dias, muitos políticos ocidentais no mundo inteiro terão que se manifestar sobre isso nos jornais e TVs e terão que lidar integralmente com o novo sistema financeiro para divulgar esse evento adequadamente. Senão, todos terão que sair de seus lugares e eles não terão o que fazer. Será atualizado para as nações o QFS, mais o RTGS e a lista de bancos a serem conectados a este sistema. De acordo com nossas informações, muitos dos bancos centrais estão em processo de plena operação para o QFS, mais o sistema de liquidação instantânea, que acaba de se tornar operacional já para uma linha de 82 bancos centrais que estão sendo conectados. No total, são 179 bancos centrais que se conectarão a autoridades monetárias regionais em todos os países e existem mais de 80 países que já estão ligados. Bom, meus amigos, eu sempre venho defendendo também a hipótese, né, o critério de que esses países tecnologicamente têm que se adequar a essas normativas para que haja em si uma etapa de distribuição formal e segura para as nações desses recursos. Eu continuo defendendo isso, meus amigos, é o que eu estou vendo. Na verdade, a parte tecnológica é o que mais estou vendo em concretização nesse momento. E sempre falei sobre isso, né, desde o início. Não há como fornecer esses fundos sem segurança. E até mesmo, né, se for de uma forma digital, em uma segurança, né, grande de monitoramento, esses fundos podem, nessa primeira etapa, serem convertidos no modo fiduciário para adiantar a liberação desses recursos. Eu acho que é isso que eles estão vendo. E por isso estão abrindo essa vertente, né, para esses bancos. Porque um tempo atrás eu falava de portais do QFS, que seriam as centrais bancárias na América do Sul, no Oriente Médio, na Ásia, na África. E eles definiram, né, esses portais, né, segundo esses últimos tempos, eu venho lendo sobre isso, e agora eu acredito que estejam na etapa de distribuir isso a uma cadeia maior de pessoas, aos bancos, instituições, que têm uma certa conformidade com isso, né, que puderam também sobreviver a este crash,
do mercado bancário que houve recentemente, e está havendo ainda. Esse crash está precedendo agora o governo dos Estados Unidos da América. Bom, meus amigos, é o que nós estamos vendo, é o que eu estou vendo nesse momento. E eu gostaria de também fazer a menção, né? O RV tem muitas informações com datas e taxas planejadas e muitas ideias sobre a nomeação e como temos que provar este valor para obter algum financiamento humanitário. E como precisamos que um gerente de patrimônio venha conosco, bem como nossa equipe, para justificar as taxas mais altas como eles querem que tenhamos. Podemos observar todas essas coisas e observar informações também que saem vazadas do Pentágono por oficiais de inteligência e o restante de suas equipes. As expectativas de troca de moeda desvalorizadas no que chamamos de primeira cesta de moedas têm nos atormentado por uns 20 ou 30 anos. A valorização da moeda formou a base de todas as especulações. Os bancos devem reavaliar essas moedas desvalorizadas, o que dará um grande lucro para aqueles que compraram essas moedas desvalorizadas quando a reavaliação ocorrer. Puro e simples. Eles fazem isso por dinheiro, isso é o capitalismo. Compre na baixa, venda na alta e tenha lucro. É o dinheiro do banco. Então vamos permitir. O problema é que não são os bancos que nesse momento autorizam a reavaliação dessas moedas. Em seguida vem o ZIM, com seu valor de face extremamente alto. O valor de face extremamente alto se deu a uma inflação galopante de um país cujo governo foi tão mal administrado que fez com que isso acontecesse. O fiasco da moeda dos títulos terminou e os títulos foram retirados de uso. A moeda foi colocada fora de uso e seu valor nunca foi recuperado. Os comerciantes compraram as notas de ZIM e bônus como uma novidade e as venderam pelo que puderam obter. Então veio a aliança. Eles querem usar os títulos ZIM como um veículo para levar dinheiro para aqueles que querem fazer trabalho humanitário. A aliança está em guerra com a elite global dominante que quer nos colocar em servidão por dívida. Isso está acontecendo até que a aliança foi formada para impedir isso e devolver as nossas liberdades que estão se desgastando há mais de um século. Isso nos atualiza. O plano da aliança está em andamento há muitos anos, mesmo antes de ouvirmos falar da aliança. Chegamos a este momento da história em que a nova era de ouro da humanidade virá à Terra. Foi profetizado desde os tempos bíblicos. Parte do plano da aliança é iniciar um novo sistema financeiro que funcione para o povo, em vez dos banqueiros corruptos e seus sistemas de bancos centrais. O antigo teve que ser desmontado e substituído. Para substituir o antigo sistema, era necessário criar um novo sistema monetário lastreado em ouro, com a participação de todos os países do mundo. O novo sistema quântico foi criado nessa época, mas teve que ser financiado com novas moedas lastreadas em ouro que representavam a moeda de cada país. O problema era como introduzir essas moedas lastreadas em ouro na economia mundial, sem permitir que bancos e banqueiros corruptos se envolvessem e assumissem o controle. Os bônus do Zimbábue ausentes foram a solução para o problema. A aliança declarou que apenas os mansos poderiam resgatar esses títulos a fim de fazer uma grande quantidade de trabalho humanitário para tornar o sistema financeiro líquido. O ZIM foi introduzido na arena da multidão do RV,
e as pessoas começaram a comprar ZIM para maior lucro devido ao valor de face. A aliança sabia que verdadeiros humanitários comprariam e resgatariam esses bônus. Portanto, a aliança decretou que apenas os humanitários receberiam os fundos para a redenção e para este trabalho. Todos os outros que esperam resgatar o ZIM e obter grandes somas de dinheiro, que não farão trabalhos humanitários, correm o risco de não receber nada. É por isso que há tanta ênfase em trabalhos humanitários recebendo fundos. Eles estão encarregados de limpar o terreno e financiar a nova economia. Esses fundos são apenas para humanitários que fazem trabalho humanitário. Se você não está fazendo trabalho humanitário, os fundos não serão para você. Essa é a linha de demarcação entre ricos e pobres. Muitas pessoas não humanitárias compraram ZIM sem qualquer intenção de fazer o bem com o dinheiro. A maioria dessas pessoas quer apenas dinheiro para si. Esse tipo de pessoa nunca deveria ter adquirido o ZIM, porque não obterá fundos nenhum sobre isso. Eles precisam trocar quando o RV terminar. E não o ZIM, é independente. Para aqueles que queiram ganhar dinheiro, não estou criticando. Esse movimento não é capitalismo, é uma redenção muito diferente, apenas para humanitários nesta primeira entrada. Quando esses fundos são doados, eles têm em mente ajudar e servir aos outros. Pessoas soberanas são seus próprios patrões e não aceitam orientação de outras pessoas. São fiéis a um chamado interior de coração para fazer o bem. Eles têm uma propensão que sai de seus corações que vai a tomar as decisões financeiras. Essas são as pessoas com quem a aliança deseja lidar com a distribuição dos recursos. Agora aqui está um fator decisivo para aqueles preocupados em não gastar dinheiro com eles mesmos, porque apenas os fundos humanitários são declarados. A realidade é que os fundos são propriedade de organizações humanitárias. É sua mordomia, e eles tomarão decisões sinceras sobre como usar esses fundos. Eles também devem adquirir a mentalidade de abundância para que possam comprar o que precisarem. Eles farão isso sem as distorções da ganância, orgulho ou poder sobre os outros, ou sem pensar que são melhores porque têm dinheiro e o usam como um mundo para mostrar sua superioridade sobre os outros. Aqueles com o coração humanitário nunca iriam lá em suas mentes. Não é o que os humanitários fazem. Eles nunca poluirão os fundos com energias negativas de ganância, poder sobre os outros ou uma agenda contra a humanidade. Então, quando você entrar em seu compromisso de resgate, saiba que o entrevistador estará procurando pistas de que você é um humanitário de coração. E se você realmente for, as comportas do QFS se abrirão para você. Os humanitários são os que verdadeiramente são a cereja do bolo. Se você for um humanitário soberano, assumirá o controle e fará o trabalho. Os entrevistadores serão treinados no que estão fazendo. Ninguém será capaz de enganá-los. Portanto, se seu coração e mente não estão empenhados em fazer um trabalho humanitário, neste momento, isso não se torna realidade para você. Se você está nisso só pelo dinheiro, menos ainda. Os humanitários obterão os fundos de que precisam e sem problemas. Eles poderão gastar o que quiserem com eles mesmos e com os outros, porque não vão mudar quem eles são. É isso que os trabalhadores humanitários fazem e é por isso que são tão valiosos. Deus abençoe os soberanos humanitários e o que eles farão, a aliança e todos que serão afetados por isso. Bom, meus amigos, é uma grande inteligência proposta, né, nessa nossa
nesse nosso restante de quinta-feira. Eu tenho muita fé, né, que essas pessoas possam se conectar com essas energias de uma forma muito boa, né, com a grande aliança aqui da Terra, né, também trabalhando em prol da distribuição desses recursos. E, meus amigos, é o que nós esperamos, né, que as pessoas possam se unir para tirar o mundo da miséria, da fome, dar acesso à educação, infraestrutura, saúde, para construir um mundo melhor, né, meus amigos, e não um mundo pior, num cenário caótico como está se apresentando com o passar dos dias, não é mesmo? Eu vejo isso, sei que as pessoas também veem isso ao seu redor, né? Muitos aqui falam, você nem explica direito algumas coisas, né, e tal, mas enfim, né, meus amigos, não há como explicar tudo para as pessoas, né? As pessoas que vêm buscando às vezes uma resposta sobre tudo, né, não vai encontrar também, porque ninguém tem a resposta para todas as nossas dúvidas, né, meus amigos. E algumas questões como essa, né, têm que ser estudadas. Eu proponho um estudo diariamente sobre isso, leituras que capacitam aí algumas interpretações diante desse cenário. Quem gosta desse conteúdo, continua se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, deixando também, meus amigos, o sininho ativado para todas as notificações. Se você puder deixar o seu like, eu agradeço muito, né? Os likes são sempre muito bons, meus amigos, e ajudam a mostrar para o YouTube que o quanto o conteúdo é relevante e importante. Irmãos, eu queria trazer aqui mais uma postagem, né, de uma leitura muito legal sobre esse cenário, né, que a moeda chinesa e fazendo as conexões entre a Eurásia, a África, Europa, Ásia e África, né? E a moeda chinesa, o yuan, vem tomando um cenário gigantesco. Quem gosta dessa informação, aqui vai uma leitura top 10. Grande parte do mundo está substituindo o dólar pelo yuan para importações e exportações. O desenvolvimento lembra a introdução do sistema Bretton Woods em 1945. Quais são as consequências para a Europa? A China está gradualmente expandindo o renminbi em uma moeda de reserva. O processo tem paralelos claros com a introdução do dólar como a moeda de reserva mundial após a Segunda Guerra Mundial, mas também há diferenças claras. Acontece que mudar a moeda da reserva é um processo difícil que requer uma série de condições que agora são cumpridas para o renminbi. O processo foi decisivamente acelerado pela política do Ocidente, o que levou grandes partes do mundo a deixar de usar o dólar. Após a Segunda Guerra Mundial, o dólar substituiu a libra esterlina como moeda da reserva global. Isso já havia sido decidido pelos estados participantes no sistema de Bretton Woods de 1944. Essa reviravolta foi possibilitada principalmente por dois fatores. Por um lado, os Estados Unidos da América exportavam significativamente mais do que importavam na época, bem diferente de hoje, gerando superávites substanciais em conta corrente. E por outro lado, os Estados Unidos da América tinham reservas de ouro extremamente de mais de 20 mil toneladas naquela época. Hoje são 8.134 toneladas. Antes da introdução do sistema Bretton Woods, o fato de os Estados Unidos da América exportarem significativamente mais do que importavam, na época, significava que grandes quantidades de ouro fluíam para os Estados Unidos da América para compensar seus superávites em conta corrente. No geral, superávites em conta corrente e altas reservas de ouro aumentaram a confiança no dólar e possibilitaram seu papel como principal moeda mundial. O sistema Bretton Woods era uma espécie de pseudo-padrão ouro. Bancos centrais estrangeiros poderiam obter ouro do Federal Reserve a um preço garantido de 35 dólares por onça Troy, mas não o público. Mas então, em um discurso televisionado, em 15 de agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, acabou com o pseudo-padrão ouro de Bretton Woods.
O dólar foi dissociado do ouro. Os bancos centrais estrangeiros de repente detiveram dólares fiduciários, ou seja, papel moeda, que o Federal Reserve pôde criar do nada à vontade. Esse sistema, no entanto, foi aceito e funcionou por um tempo surpreendentemente longo. Embora os Estados Unidos da América há muito tenham parado de gerar superávites em conta corrente, em vez disso, tenham déficits maciços. Para tornar o dólar a moeda mundial após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América tiveram que garantir que o mundo tivesse as reservas necessárias em dólares. O Plano Marshall, com o qual os Estados Unidos da América promoveram a reconstrução da Europa, o que consistia em grande parte em empréstimos em dólares, desempenhou um papel decisivo nisso. É contestado quão grande foi sua participação real na grandiosa recuperação econômica da República Federal. O que é certo, porém, é que contribuiu decisivamente para a consolidação do dólar como a principal moeda mundial. Mas agora grandes partes do mundo estão se afastando do dólar. Agora grandes partes do mundo estão seguindo para uma transição do sistema financeiro mundial e está ocorrendo diante de nossos olhos. A China está em uma situação comparável à situação dos Estados Unidos da América em 1945. O país é militarmente intocável, gera regularmente grandes superávites em conta corrente e aumentou maciçamente as suas reservas de ouro ao longo dos anos. Hoje os estrangeiros podem trocar yuan por ouro físico na Bolsa de Ouro de Xangai. Além disso, a China, como os Estados Unidos já fizeram, tem um mecanismo para trazer sua moeda ao mundo. As linhas de troca fornecem ao yuan ao mundo. A China deve primeiro fornecer aos países do mundo yuan ou renminbi, para que eles também possam pagar suas importações da China na moeda chinesa. O mecanismo criado para tornar isso possível são as chamadas linhas de swap. Diz o analista Zoltan Pozsar, que já foi consultor sênior do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. Zoltan foi a fundamental resposta à crise financeira global. Ele ingressou no Federal Reserve Bank de Nova York em agosto de 2008, onde foi responsável pelos mercados de crédito securitizado. As linhas de swap são uma ferramenta relativamente nova do Banco Central, que ganhou destaque após a crise financeira de 2007 e 2008. Para quem não lembra, né, meus amigos, Lehman Brothers, podem pesquisar aí. Um banco central, neste caso o chinês, concede a outro banco central um empréstimo em sua moeda yuan, que é garantido por um valor equivalente na moeda do banco mutuário. Dessa forma, o Banco Central Mutuário recebe liquidez sem levar a grandes distorções. O Banco Central da China estabeleceu tais linhas de swap com mais de 30 bancos centrais. O acordo de petróleo em renminbi está acontecendo há vários anos, disse Pozsar em entrevista para o relatório In Gold We Trust 2023 com a Rússia, Irã e Venezuela. Mas agora isso também acontecerá com a Arábia Saudita e os países do Conselho de Cooperação do Golfo como um todo. Estamos começando a ver os acordos de cobre com o Brasil fechados em renminbi. Os países BRICS estão substituindo o dólar no comércio pelo renminbi e estão introduzindo suas próprias moedas digitais do Banco Central, CBDCs. Afastar-se do dólar é afastar-se do Ocidente. O resultado e o objetivo desses esforços é a dissociação do sistema bancário ocidental, do qual esses estados não querem mais depender porque perderam a confiança nesse sistema. O dinheiro que você tem no sistema bancário ocidental só pertence a você se o processo político ao qual os bancos ocidentais estão sujeitos e existem lhe der acesso a esse dinheiro. A urgência de ter sistemas alternativos de pagamento e compensação vem sendo demonstrada ano a ano e o Ocidente bloqueou o acesso do Banco Central com a Rússia e suas reservas de moeda estrangeira no valor de centenas de bilhões de dólares.
e gostaria de usar esse dinheiro para reconstruir a Ucrânia. Além disso, vários bancos foram excluídos da rede internacional de pagamento SWIFT. Como resultado, o yuan tornou-se a moeda da reserva regional para a Rússia. O Fundo Soberano da Rússia reduzirá a participação do euro a zero este ano. Em vez disso, o fundo agora depende inteiramente do yuan, ouro e rublos. As coisas estão indo em uma direção em que grande parte do mundo usará o renminbi em uma escala muito maior. Esta é uma maneira de se tornar uma importante moeda comercial, eventualmente uma moeda da reserva. Mas o caminho para a reserva monetária não significa que os países passem a entesourá-la, como foi o caso do dólar, porque os estados se sentiram compelidos a construir uma reserva de segurança em dólares para não terem que ir embora para o banco quando surgem necessidades urgentes. Os candidatos ao FMI devem se tornar. Isso não será necessário para o renminbi, porque é administrado por meio de linhas de swap. Referimos ao presidente Xi Jinping, aos líderes do Conselho de Cooperação do Golfo. Xi disse que eles farão muito mais comércio entre si e resolverão tudo em renminbi. Sempre acontecerá que um estado terá um superávit ou um déficit. Segundo o presidente da China, Xi Jinping, haverá formas e meios entre os estados para reciclar e administrar os superávites e déficits. Nesse ponto, vemos uma diferença crucial entre o sistema do dólar e o sistema do renminbi. No sistema chinês, os estados desempenham um papel muito maior. Os governos decidirão como equilibrar esses superávites e déficits no comércio bilateral, que no sistema do dólar, que é controlado pelo setor privado, será um sistema mais gerenciado. Veja a China e o renminbi como algo a serviço de liquidação e negociação. O mundo seguirá com 3 moedas principais. Outra diferença em relação ao sistema do dólar é que a moeda da reserva yuan existirá ao lado das moedas da reserva dólar e euro. Uma das razões pelas quais o euro foi tão importante é porque deu à Europa a capacidade de pagar por suas importações de commodities com sua própria moeda. Ele deu à Europa soberania sobre as contas de importação de commodities. Se preferir, importam petróleo e gás do que precisam, porque os países da OPEP e a Rússia tiraram o euro deles. Mas como resultado da guerra contra a Rússia, a Europa tornou-se mais independente das importações de energia da América do Norte. Os Estados Unidos da América exigirão dólares para suas exportações de energia, apontando para outro desenvolvimento significativo. A China está reduzindo o peso do dólar em sua cesta de moedas, mas ao mesmo tempo o euro está aumentando. Aparentemente, a China ainda está tentando chegar a um entendimento com a Europa, que vemos como uma parte importante em sua nova rota da seda. Bom, meus amigos, é um artigo muito importante, né? Esse artigo mostra para nós o que está acontecendo nesse cenário global com essas moedas, né? Como os países verdadeiramente estão se articulando neste palco. É autoexplicativo, né? Não há o que se dizer muito sobre essa leitura, apenas compreender na instância em que nós a temos, né? Eu estou sempre antenado a essa movimentação. Meus amigos, é o que eu tenho a apresentar. Quem gosta do conteúdo, continua se inscrevendo, deixando o like, deixando seu comentário, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu agradeço a todos que o fazem, que Deus abençoe essa nossa entrada de junho. Meus amigos, quem chegou até aqui, muito obrigado, e quem chega até o final dos meus vídeos, que Deus abençoe mesmo as pessoas por verem o conteúdo, né, por se interessarem também e verem que a informação aqui sempre está precedendo aí a positividade, a esperança. Meus amigos, fiquem com Deus. Eu desejo que esse seja o mês da nossa vitória, eu desejo muito mesmo. Temos acontecimentos importantes nesses próximos dias, não devemos, não devemos, como é que se diz?
quando a gente fala... bom, esqueci o termo, né? Que fala quando a gente está... Enfim, a gente está com uma grande expectativa, né? Que isso aconteça. Então, nós precisamos encarar todos esses fatos a partir de todos esses acontecimentos, né? E tem uma reunião importante também nesse mês de junho entre representantes aí que chegam a mais de 120 nações no momento confirmadas, né, para se reunir em São Petersburgo sobre a resolução de um novo sistema financeiro global. Meus amigos, são muitas informações, muitas coisas que eu estou acompanhando, né? E fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. É um carinho a presença, a visita de todos os irmãos e irmãs que estão sempre cooperando para que isso de uma maneira aconteça, com suas vibrações positivas, né, meus amigos? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Que seja uma sexta-feira de vitórias para muitos de nós, né, aqui presentes, para alguns que não estão aqui presentes também. Que seja uma sexta-feira maravilhosa, de muito carinho, amor, paz, prosperidade a todas as famílias. E um restante de quinta-feira melhor ainda. Meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.